Olá, eu sou o Dr. Rodolfo Lemes, eu sou ortopedista e traumatologista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. A osteoporose ela é uma doença que ela se manifesta na idade do idoso, né? Se manifesta no idoso, mas ela acontece ao longo da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem uma fase da vida que a gente tem um pico de massa óssea, que vai ocorrer ali por volta dos 30 anos de idade. Então, o primeiro fator é a gente estimular aquilo que aumenta a nossa massa óssea. Por exemplo, atividade física regular, a própria brincadeira que acontece lá na infância, vai estimular a resistência do nosso esqueleto. O exercício, então, é o primeiro ponto. Outro ponto, a gente tem uma alimentação saudável. Alimentos ricos em folhas verdes, alimentos ricos em cálcio, isso aí para aumentar o nosso pico de massa óssea. Depois dos 30, 35 anos, a gente começa a perder um pouquinho a quantidade de osso. Isso aí vai ocorrer de forma lenta e progressiva ao longo da vida, até que ocorra lá na fase da menopausa da mulher e da andropausa do homem. Quando tem aquela baixa hormonal, a gente tem uma queda mais acentuada da taxa de mineralização óssea. Então, o osso nosso ele perde resistência de forma muito mais rápida. Então, um ponto é o quê? A gente aumentar o pico de massa óssea. O segundo ponto é a gente agir lá na frente ou em fatores de risco que faz a gente perder osso. O paciente que ele é fumante, o cigarro, ele atrapalha a parte do colágeno, ele diminui a qualidade óssea, diminui a vascularização, danifica os microvasos que vão lá para o osso. Então, ele é um ponto que prejudica. O outro ponto é o consumo excessivo de bebida alcoólica. Também prejudica a qualidade do nosso osso. Terceiro ponto, pacientes que fazem uso crônico de corticoide. O corticoide ele acelera a reabsorção óssea e pode dar uma osteoporose precoce. Cirurgia que faz a retirada dos ovários, também tem uma baixa hormonal de forma precoce. E também a própria constituição da pessoa. Por exemplo, se ela tem uma parente de primeiro grau, mãe, pais, com osteoporose, ela tem um risco maior pela sua carga genética. Pacientes brancas têm maior risco de osteoporose, pacientes que são muito magras têm maior risco de osteoporose. Então, esses fatores todos, eles contribuem para a gente acender o alerta, para suspeitar se aquele paciente tem o risco da doença, bem como para a gente intervir para impedir que aquele paciente fique com aquela doença se agravando, se exposta ao risco de fratura. O diagnóstico ele é feito com um exame que chama densitometria mineral óssea. Então, ele é feito com um pedido médico. O paciente ele deve procurar um médico ortopedista ou médico especialista nessa área, por exemplo, o reumatologista, o geriatra, e fazer a investigação. Não é todo mundo que precisa do exame. Então, geralmente, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente vai fazer uma anamnese, colher a história dele para ver se ele tem fatores de risco para a doença. Se ele não tiver fatores de risco, naquela época de vida, às vezes a gente nem precisa solicitar o exame. Se tiver os fatores de risco, a gente solicita e tem uma graduação no exame que a gente fala se ele está normal, se ele tem osteopenia ou se ele tem osteoporose, que já é a doença. A osteopenia ela é uma fase que ela geralmente precede a osteoporose. Na osteopenia, é importante a gente entender que o paciente já apresenta risco aumentado de fratura, comparado a uma pessoa normal. Então, ela não pode esquecer de dois pontos, que ela já tem que começar o tratamento e ela tem que ser avaliada periodicamente. Porque na fase de osteopenia, a gente vai intervir fazendo mudanças no hábito de vida, estimulando ela a fazer atividade física, porque o impacto, a resistência sobre o osso de levantamento de peso, por exemplo, ela aumenta a produção de massa óssea. E também ela tem que ingerir uma suplementação de vitamina D, de cálcio, isso aí para a gente tentar tirar essa pessoa daquela fase de risco. Se a doença não for tratada nessa etapa, ela vai evoluir para a osteoporose. Na osteoporose, o risco é maior ainda de fratura. E na osteoporose, a gente já tem que entrar com medicamentos. Então, é importante que a pessoa tenha esse entendimento para ela não abandonar o tratamento. A osteopenia, ela não evolui sempre, mas geralmente é uma fase que ela antecede a osteoporose. Por isso que a gente não pode descuidar. Tem pacientes que ele fica no nível baixo de osteopenia, no nível baixo de osteoporose, mesmo sem tratamento. Isso não quer dizer que esteja normal. Na fase de osteopenia, na osteoporose, mesmo que seja uma fase leve, ela tem um risco aumentado de fraturas. Então, mesmo que não seja uma doença progressiva, é importante que tenha o acompanhamento. Por quê? Porque se progredir ou se não tratar, o paciente ele tem um risco elevado de fraturar. Em tese, se o osso está mais fraco,
qualquer queda, aquele paciente com osteoporose ele tem um risco mais elevado de fraturas de qualquer parte, comparado com uma pessoa normal. Porém, existem as fraturas que a gente chama de fraturas típicas, que são 6. Fratura do punho, que até é classificado como fratura sentinela. Então, toda vez que o idoso tiver uma fratura do punho, a gente tem que investigar se aquele idoso tem osteoporose. Pode ser um alerta para uma fratura de fêmur, por exemplo, uma fratura muito mais grave. Outra fratura do úmero proximal, uma fratura típica osteoporótica. Fratura da costela, fratura da coluna e 2 fraturas do quadril, que é a fratura de colo de fêmur e a fratura transtrocantérica. São essas 6, as fraturas típicas osteoporóticas. O tratamento ele vai ser semelhante. O que vai mudar são 2 coisas. Geralmente o paciente com osteoporose ele é um paciente bem mais idoso. Então o primeiro ponto é o seguinte: aquele paciente que teve aquela fratura, ele tem condição clínica de operar? Então, geralmente, se essa fratura acontecer um paciente muito delicado, com risco cirúrgico muito alto, às vezes a decisão de operar vai ser pela condição clínica do paciente. Então, tem essa primeira questão. A segunda questão é a qualidade óssea da fixação. Quando a gente coloca parafusos, placas para segurar o osso, às vezes no paciente que ele tem osteoporose, a gente vai ter que usar um material um pouco mais resistente para suprir aquela força que o osso não tem. Mas a indicação cirúrgica em si, ela vai ter uma indicação semelhante a um paciente que não tem osteoporose. Então, eu agradeço a sua atenção, viu? E eu quero deixar aqui um recado. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa informação, achou que ela foi útil, deixa aqui o seu like, o seu comentário, que eu irei responder. E compartilhe também com algum amigo, alguém que você conheça que precise dessa informação, para que a gente possa ajudar mais pessoas.